Beleza, explicar o mais breve possível como é que faz uma porta. Então, lembrando aquela fórmula, quando você calcula a sua peça lá, o tamanho que você quer, você abate 5,4, que é o somatório do encaixe das duas cantoneiras juntos na sua peça, tanto para largura como comprimento, né? Aí ficaria 82, você corta o perfil da largura com 76,6 para reproduzir uma peça de 82, e você corta o perfil com 2,7,6 para reproduzir uma porta de 2,13. E a travessa é a última a cortar, depois que fizer o procedimento aqui que eu vou te falar dos parafusos para estar instalando a travessa. É a última a colocar, e aí você, com o quadro montado, você mede entre os alumínios aqui dentro, porque a gente vai estar cortando a trava mosqueteira para receber a travessa. E é isso. E por acaso, nessa curiosidade, essa travessa ficou com 78,5 para reproduzir uma largura de 82. Então essa aqui é a dimensão do projeto da travessa, do perfil, os parafusos, o ímã de neodímio e a chapinha, né? E o procedimento para fazer, você vai precisar de uma broca 2 mm, eu estou usando uma de titânio. Depois de fazer 4 furos aqui, a gente vai mudar a broca para 3,5 mm. E depois um último toque de 7 mm sem furar, só para fazer a cava da cabeça do parafuso aqui, ó. Para ficar show de bola e não ficar um parafuso muito ressaltado aqui. Essa porta vai ser dobradiça, mola, fechamento magnético. Aqui vai ser uma conclusão rápida, depois da montagem de outros detalhes vai ser mais à frente. Então, os parafusos são 4 unidades de 4 mm por 44. Os ímãs, eles são chumbados com veda-choque, agora não é mais Durapox, depois eu explico certinho. E é neodímio bloco 15 mm por 7 por 5 mm, a tração de 3 kg e 100 gramas cada canto. As chapinhas são aço inoxidável ferroso, né? Ela não enferruja, porém ela tem que interagir com o ímã, né? Ela tem menos de meio milímetro de espessura, quase 2, 3 folhas de papel de espessura. E aí ela é cortada um pouco maior que o ímã, para você ter uma margenzinha de erro lá, e aqui 100% do seu ímã está fazendo o fechamento magnético da sua porta junto com a mola, sempre tensionada, sempre com ela fechada. Mas enfim, primeira coisa que você vai fazer, você vai cortar os seus perfis na medida da fórmula. E aí antes de montar a peça, você vai estar marcando o seu eixo. Como a peça é preta, é muito difícil você estar usando uma caneta. Então eu meço, risco, e depois você bota essa linha para saber que essa ponta da fita é certinho o eixo da porta. Como é que calcula o eixo da porta? Lá na altura, na medida que ficou o perfil da altura, mais comprido, né? Se divide por 2. Então 2,7,6 dividido por 2, 1 e 3,8 daqui para lá, 1 e 3,8 daqui para cá. Está aqui o eixo da peça. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer a cava para estar entrando a nossa travessa aqui. Que ela entra aqui dentro, assim, ó, para depois receber os dois parafusos. Então você vai fazer um gabaritinho da sua travessa e vai fazer um risco aqui, ó, bem no eixo. Ó, você sempre, para você ver qual que é o meio, para casar o meio da travessa com o meio da porta. Aí você vem aqui, não sei se você está conseguindo ver, você calcula mais ou menos, ó, que está bem no meio e projeta onde vai ser o corte, ó. Ó, eu vou cortar aqui certinho, a fita tem que permanecer. Cortar até aqui embaixo, só até bater aqui. E aí pegar um alicate e retirar, vou fazer rapidamente. Aí, com isso aqui cortado, você vai fazer a marcação, a mesma coisa da furação. Você vai medir o eixo aqui, ó, casar o eixo, virar a peça, né? E eu uso liquid paper, corretor, né? Aí você vai dar dois pingos, e ele vai mostrar certinho onde é que você vai ter que fazer a furação. Primeiro com a 2 mm, depois com a 3,5, e aqui por fora só dá o toque do parafuso. A mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente cortar. Eu vou poder estar nivelando ele lá dentro e certinho medir, mais ou menos, que eu já sei que é mais ou menos isso aqui, ó, que vai acontecer. Ó, vamos lá, vamos cortar. Vou ter que cortar aí para vocês conseguirem ver, né?
paralelo, bateu aqui no fundo, acabou. E faz aqui também. Ó, já foi. E aí, pra facilitar, você faz um no meio. Só pra facilitar, pra fazer a queima do alumínio. Aí ficou assim, ó. 3 cortes. Aí eu venho aqui com o alicate, ó. E aí você retira a trava mosqueteira. E dá uma caprichada para não ficar parecendo... Ó, como aqui ficou quase uma sombra preta. E aí o resto é no capricho. E aí a travessa só é instalada quando você montar a sua porta. Mas basicamente aqui ficou assim. E a travessa é para casar lá dentro. Perdi o gabarito. Mas ó, é para casar aqui dentro, ó. Talvez tenha que tirar um pouquinho mais, ó, porque o gabarito que eu usei é de um perfil fosco. E esse perfil preto, ó, tá ficando um pouquinho maior. Então esse detalhe aqui eu vou tirar na lima. E ele vai encaixar aqui e bater. Aí vai ficar assim, ó. Então vamos para a furação. Ó, como essa era a hora de pegar o gabarito e botar aqui. Só que eu já sei que é mais ou menos aqui, ó. E aqui. E aí o macete para furação. Sempre que você for furar ferro, alumínio, você pega um prego. Esse aqui é um aço inox que eu fiz uma pontinha. E onde você for fazer o furo, previamente você dá uma porradinha. Ó, aqui ela tem um leve caroço. Então você tem que dar uma batidinha meio de lado. Ó. Porque aí você facilita que a broca trave aqui e trabalhe. Então, fiz 2 furinhos em cima da marcação. Já vou aproveitar para fazer os 2 furinhos aqui, ó. Aquela outra marcação que a gente marcou certinho com o gabarito. E ó. Eu vou para a furação. Você vai furar tranquilo, né? Porque pode quebrar a broca a qualquer momento. Se tirar do impacto. Já foi 1, 2. Ele dá uma viradinha. Porque tem uma coluna de... E aqui tem aquele caroço, então em vez de limar eu dou uma inclinada. E já foi. Agora a gente troca a broca. Para 3,5 milímetros. É claro que você fazendo a produção, você já vai estar fazendo... usando a broca na outra peça antes de trocar a broca, né? Pra não ter que ficar toda hora trocando. 8 minutos. Mas é isso aqui, ó. Agora a gente vai dar o último toque com a broca grande. Só um toque para receber a cabeça do parafuso. Ó. Tá vendo? Fazer a cavinha. Para o parafuso não ficar muito ressaltado aqui, ter uma recepção, mas sem estourar totalmente a parede da borda. E aí, agora qual seria o procedimento? Com a outra peça feita, né? A gente monta a tela, né? E aí, com a peça montada e as travessas encaixando certinho aqui, né? Ó, sempre você trabalha com o acabamento para baixo, porque você vai estar empatando. Então, eu daria mais um toque para ela bater aqui. E aí é só correr para o braço.
ela estaria niveladinha lá embaixo, né? E aí eu prenso ela aqui e coloco 2 parafusos. Ó, tá vendo? Aqui já deu, aqui ainda tem uma sombra preta, ó. Alumínio é muito minuciosinho. Mas basicamente isso aí. Esse aqui, ela entra quase que prensada. Mas também se não ficar tão prensada assim, tá bem de boa. Ó, mas basicamente ela entraria, ainda tem que dar um toquezinho. Ela bateria, ficaria no mesmo nível. E aí você prensa os dois juntos assim, ó. Bem aqui assim, ó. E aí só parafusar com a chave Phillips. Um parafuso, outro parafuso. E do outro lado, idem. Depois, agora o próximo vídeo é entelar. Né? Quando tiver, vou parafusar, entelar rapidamente. E depois mostrar como é que fica a dobradiça, como é que fica o ímã, como é que fica instalar lá, que é só 3 parafusinhos direto no espelho, reforçar o espelho. Enfim, a vista, né, da porta.